Fala galerinha, beleza? Professor Marcel Reis, de História do Brasil. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a história do Brasil e para a nossa preparação para o concurso: União Ibérica. Ou seja, aquele período em que Portugal e seus territórios ficaram sob o domínio espanhol. Tá a fim de saber um pouquinho mais? Então cola comigo aí que vai começar a nossa aula de História. Beleza, galera? Tamo junto aqui de novo então, hein? Você que está se preparando para a prova da ESA, Colégio Naval e SpaceX, fica ligado nessa aula de hoje que eu vou falar os principais assuntos que são cobrados nessas provas com relação ao assunto sobre União Ibérica, beleza? Então hoje vamos falar sobre o que é a União Ibérica, os principais apontamentos relacionados ao período da União Ibérica e o que isso trouxe para o Brasil de modificações administrativas, econômicas e sociais que são recorrentemente cobrados pelas bancas das provas. Beleza? Então vamos lá. Galerinha, União Ibérica. Afinal, o que é a União Ibérica? Ou melhor, como que ela aconteceu? Bom, a União Ibérica, ela se dá da seguinte forma. O rei Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, um rei muito jovem, né? Ele participou de uma guerra na África, no norte da África, conhecido como a Batalha de Alcácer Quibir. E nessa batalha, o rei Dom Sebastião, ele morre, né? Seu corpo nunca foi encontrado, e aí, então ele morre nessa batalha, conhecida como a Batalha dos Três Reis, né? Onde os três reis, então, que participaram desse conflito, morreram. E aí, então, como Dom Sebastião era muito jovem, ele não tinha ainda herdeiros, ou não tinha ainda, né, deixado algum herdeiro. E aí a coroa portuguesa foi sucedida pelo tio de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, que era então um membro da igreja, né, fazia parte do alto clero, e Dom Henrique, cardeal da igreja, também não tinha filhos, né, não teve autorização do Papa para se casar e ter filhos, então ele reinou Portugal sem ter também um descendente. Como ele era idoso, 2 anos depois ele também vem a falecer, e dá início, então, a uma crise sucessória do trono português, que então 3 pretendentes direto, né, da nobreza vão entrar em conflitos para terem direito ao trono português, no caso a coroa portuguesa. Então a gente vai ter aqui a dona Catarina, que era duquesa de Bragança, pertencia também à alta nobreza portuguesa, Dom Antônio, que era prior, né, líder militar da região do Crato, e o principal desses pretendentes, o que mais teria direito, né, ao trono português, e por outro lado o Filipe II de Habsburgo, que era rei da Espanha. Todos eles eram netos, tinham descendências direta do rei Dom Manuel, que era avô também de Dom Sebastião. Então todos eles tinham uma ligação dinástica, uma ligação de sangue com Portugal. Porém, desses 3, o rei Filipe, lógico, tinha muito mais poder econômico, mais poder militar, né? E ele consegue não só impor, né, a sua superioridade política, militar e também econômica. Grande parte das cortes portuguesas, né, da nobreza, dos conselhos portugueses, vão ficar do lado de Filipe, fazendo então com que Filipe seja coroado rei de Portugal. Então, União Ibérica, galera, é esse período que vai de 1580 a 1640, aonde Portugal e todos os seus domínios ficam sob a administração espanhola, ou sob o domínio espanhol. Então essa é o período, né, conhecido como União Ibérica. Para você ter noção da expansão, né, que ficou conhecido como União Ibérica, nesse mapa a gente consegue ver que toda, né, as possessões que eram então de Portugal passam a ser também agora da Espanha. Então a gente tem aqui, ó, América do Sul, América Central, o litoral, né, a costa ocidental, a costa oriental da África, parte aqui das ilhas, né, nas Índias, né, nessa parte aqui que a gente vai conhecer depois como a grande produção, né, das especiarias, fica então sob o domínio espanhol. Então a União Ibérica vai ser um vasto território, né, que vai dar à Espanha uma das maiores potências comerciais nesse período do século XVI. Bom, falando sobre essa parte, né, do início da União Ibérica, é importante a gente citar esse aspecto, que por mais que o rei Filipe tivesse então dominado
Portugal, né, e todos os seus territórios, ele permitiu que a estrutura administrativa e cultural de Portugal em relação às suas colônias fosse permanecida. Isso fica conhecido como Juramento de Tomar, que foi assinado então, ou foi, né, proclamado em 1581. Então, em 20 de abril de 1581, na cidade de Tomar, o rei Filipe II firmou um acordo com as cortes portuguesas, concedendo-lhes a continuidade do comércio com as colônias portuguesas, através então de navios portugueses, a difusão, ou melhor, a continuação, né, da difusão do idioma português como língua oficial nas colônias portuguesas, a permanência dos funcionários públicos portugueses e de seus cargos, e também com relação a toda a estrutura administrativa que Portugal havia com as suas colônias. Então, por mais que o período era dominado pela coroa espanhola, alguns aspectos comerciais e administrativos de Portugal foram permanecidos, né? Foram então garantidos pelo rei Filipe II. Isso é conhecido, galera, como Juramento de Tomar. Fiquem ligados que é muito cobrado em prova esse termo Juramento de Tomar e a sua definição. Beleza? Mas, por mais que o rei Filipe tenha continuado com alguns aspectos administrativos, ele fez algumas mudanças significativas, né, em Portugal, que também, de certa forma, respingou aqui no Brasil. Vamos aqui citar 4 principais mudanças ocorridas no período da União Ibérica. Olha só, Ordenações Filipinas, de 1603, né, que reformulou algumas leis de Portugal, né, as antigas leis, ordenações manuelinas do período de Dom Manuel. O rei Filipe fez algumas modificações, algumas alterações na legislação. E o principal aqui que a gente pode pegar para a história do Brasil são os Códigos Mineiros, que são leis que tratavam sobre a arrecadação dos impostos na mineração. Lembrando que no período da União Ibérica, o Brasil ainda não havia encontrado as suas minas de ouro, mas as ordenações filipinas já determinavam alguns pontos com relação ao pagamento de impostos e como seria a exploração caso, né, fosse encontrado minas de ouro, de prata ou de pedras preciosas no Brasil. Então, as ordenações filipinas foram uma dessas modificações que aconteceram na estrutura legislativa e também administrativa de Portugal e seus territórios. Outra observação que a gente pode apontar é a ampliação dos poderes do provedor-mor a partir de 1591. Né? O provedor-mor, que é aquele então responsável pela administração econômica, fiscal, né, financeira, vai ser substituído agora por um conselho de fazenda, e aí vai ser ampliado esses poderes do provedor, né? Onde então a arrecadação dos impostos, o combate à corrupção e à sonegação, ela vai ser mais intensificada. O rei Filipe ele faz isso justamente para poder ter um controle maior sobre as finanças de Portugal e suas colônias, né? Para aumentar a arrecadação de impostos. Falando sobre a justiça, é criado, né, no Brasil o Tribunal de Relação de Salvador, descentralizando um pouco a questão da busca, né, pela justiça em Portugal. Nessa época, todas as colônias estavam então tinham que levar para Portugal a sua suplicação, né, ou seja, levar para o Supremo Judicial as suas reivindicações. Então isso estava sobrecarregando o Tribunal de Relação, né, de Portugal. Então as colônias, algumas colônias passaram a ter tribunais de justiça reservados, próprios. Então aqui no Brasil teve o Tribunal de Relação de Salvador, que concentrou então, né, os assuntos judiciais que eram então levados para a Suprema Corte, descentralizando um pouco, desafogando o judiciário lá de Portugal. Outras colônias também receberam seus tribunais de relação também. E também de forma administrativa, a gente pode ver que durante a União Ibérica, em 1521, foi criado o Estado do Maranhão, dividindo o Brasil agora em 2 governos. Um, né,
o estado do Maranhão, mais ao norte, e a parte nordeste e centro-sul, o que fica como estado do Brasil, né? Que agora o Brasil, a colônia brasileira, é dividida em 2 estados. O estado do Maranhão, criado em 1621, e o restante continua sendo o Brasil. O interessante é que o estado do Maranhão tem a sua capital, a sua sede do governo em São Luís. E o estado do Brasil, a capital continua sendo Salvador, né? Então vão ser 2 governos separados, cada um administrando a sua região. Isso é feito, né? A criação do estado do Maranhão é feito principalmente para dar um embate ou um combate, né, mais forte em relação às incursões estrangeiras. Então é dividido a colônia brasileira em 2 estados para melhorar o combate às incursões estrangeiras. E aqui pelo mapa a gente consegue ver como que é a divisão, né, dos 2 estados. A gente tem o estado do Brasil, que pega toda a parte do Nordeste, né, a parte da produção de açúcar, que era então a principal produção econômica do Brasil nesse momento, e a região então do estado do Maranhão fica com a região mais ao norte, né? E aqui eu destaco para vocês a capital de São Luís, que é a capital então do estado do Maranhão, e Salvador, que fica ainda, né, como a capital do Brasil. Beleza, galera? Então, essa divisão acontece durante a União Ibérica e isso só vai ser alterado, ou seja, o estado do Maranhão só vai ser extinto no período da administração do Marquês de Pombal, que é uma aula que nós vamos falar mais à frente. Bom, o período da União Ibérica dura apenas 60 anos, de 1580 a 1640. Com a Guerra da Restauração da coroa portuguesa, né, o rei Dom João IV, da dinastia de Bragança, é coroado, é aclamado então como rei de Portugal, separando então Portugal da Espanha, ou seja, dando fim a essa união, né, ibérica das coroas de Portugal e Espanha. Então, a partir de 1640, Portugal é governado novamente por um rei português, né, e dando continuidade à sua soberania, à sua autonomia política, administrativa sobre todas as suas colônias. Beleza, galera? Na próxima aula, nós vamos falar acerca das invasões, né, que aconteceram no Brasil durante o período da União Ibérica. E a gente vai ter a principal invasão, pode dizer assim, que é a invasão holandesa no Nordeste brasileiro, que é feita durante a União Ibérica. Outra invasão que a gente vai ter durante a União Ibérica é a invasão francesa no Maranhão, que é a França equinocial, que nós também vamos falar nas nossas próximas aulas. Valeu, galera? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino de notificação para você receber os novos vídeos. Você que é inscrito, compartilhe esse vídeo, comente, faça perguntas aqui, que eu estarei respondendo assim que possível. Valeu, galera? Obrigado e até a próxima!